Ai, eu quero falar, eu estava falando lá do análise de crédito, né, referente ali a você verificar no SPC, Serasa e tudo. Às vezes a pessoa já tem ali uma restrição em 10 lojas. Então, acho que não vai ser a sua loja que vai ser diferente para ela estar pagando certinho. Talvez até sim, né, por ela ter tantos ali negativo, talvez ela queira prezar por aqueles que ainda estão ali prestando esse serviço para ela. Porém, eu acho que não é interessante vocês arriscarem, ou seja, pagar para ver, né? Eu vou liberar o crédito e a gente vê no que dá. E não é assim. Você tem que pensar realmente na vida financeira da empresa, no que isso pode impactar para vocês ali na frente. Uhum. É, referente a limite, eu quero falar um outro ponto. Eu falei que até R$ 200. Porém, às vezes você tem cliente aí na sua empresa que o limite ele não está de acordo com o que a pessoa consegue pagar, né? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer reavaliar esse cliente. É questão de sentar, verificar, olha, que eu estou com o cadastro da Verônica fulana de tal, né? A Verônica, eu já percebi que já tem 2 meses que ela não vem acertar, ou que ela vem acertar e paga só um pouquinho, né? Então, assim, isso não é interessante para a empresa. Mas, às vezes, é uma questão de você já ter acostumado seu cliente mal. Se você acostumou o seu cliente mal, você precisa reeducar ele. E você não faz isso do dia para a noite. Você tem que fazer isso aos poucos. Então, como que eu sugiro vocês fazerem isso para o cliente de vocês? Primeiramente, verificar o cadastro. Até quanto que você acha que essa pessoa consegue ali suportar? Às vezes você percebe que todo mês ela te dá R$ 200. Então, talvez aqueles R$ 200 seja o que ela consegue pagar para você por mês. Mas talvez ali o limite dela esteja em R$ 500. Então, ela vai, paga os 200 e no mesmo momento ela já gasta aqueles R$ 200 que ela pagou ali para você. Então, o que que você tem que fazer? Tem que reavaliar o cadastro desse cliente. Será que não é caso de você diminuir o limite? Por que que o limite você tem que só aumentar? Por que que você não pode diminuir esse limite? Então, eu vejo assim, que às vezes é uma questão, não estou falando só de vocês, mas eu já peguei clientes que estão acostumando, né, os consumidores dele muito mal. Acostumou mal e depois, né, gera ali uma certa consequência ali para vocês no final. Então, isso não Na é intenção de vender mais, né? Aumenta o crédito, mas não tenho certeza do recebimento. isso. Não lembra do limite? Não adianta você fazer ali uma liberação irresponsável. Se você faz uma liberação de limite sem fazer uma análise do seu cliente, você está fazendo isso de forma irresponsável, mesmo que ele já tenha um cadastro com você. Por quê? O que que você tem que olhar, Ítalo? Se ele está pedindo um aumento de crédito, onde que você tem que olhar? O histórico do A pagamento renda. dele, né? O E a histórico, o que renda, mais? né? E a A renda. renda. E a renda, é a renda. Isso. Então, você vai olhar na onde? Contra-cheque ou lorite. Você vai olhar no extrato da conta bancária, pede ali o extrato dos últimos 3 meses para você ver se aquela conta é boa, se aquela conta tem movimentação. Confere se realmente é o nome do cliente, né? Vai que ele pega um extrato aí que não seja dele. Então, assim, verifica se realmente ele tem condição de arcar com aquele limite. Aí ele pede o limite, você libera para ele, você libera o tanto que ele quer, ele vai gastar o tanto que ele quer e talvez pode ser que em algum momento ele não consiga estar acertando com você aquele valor. Então não adianta você, é igual você falou, querer aumentar a venda, mas o que adianta você aumentar a sua venda e ter sua receita pouca? O que adianta a sua venda estar lá em cima e sua receita estar aqui embaixo? Será que a Uhum. sua receita vai pagar os seus fornecedores? Será que vai pagar tudo o que tem que pagar? Será que a empresa vai estar saudável dessa forma? Então, é uma questão a se analisar. Então, o limite não é só para você aumentar. Às vezes, você vem trabalhando de uma forma que essa forma está prejudicando a empresa. Então, às vezes é uma questão de reavaliar se esse limite para o cliente realmente está de acordo com o que ele consegue pagar. Ontem me perguntaram o seguinte, Verônica, é, e Bolsa Família, que recebe R$ 300? Aí eu perguntei o valor, porque eu nem sei o valor do Bolsa Família, gente. Não tenho ninguém, assim, que eu conheço que tem um Bolsa Família. Então, ele falou assim, é R$ 300. Eu falei assim, se é R$ 300, e aí ele fez as contas.
deu R$ 90. Ah, então libera um limite de 100? Eu falei assim, não, não é 30%? Por que você vai liberar 100? Ainda mais para uma pessoa que recebe um Bolsa Família. Será que ela tem outra renda? Será que ela tem condição de arcar até com esses R$ 100? Às vezes os 30% é até muito para essa pessoa. Então é questão de você avaliar. Acho que primeiro você tem que começar ali com um teste. Ah, vou liberar R$ 50 para ver se ela é certinha, se ela paga corretamente, né? Se ela consegue arcar com esses R$ 50. Por quê? Porque a renda, ela não é ali uma renda de 2.000, de R$ 3.000. Então, é uma coisa que você tem que, né, verificar. Até ser uma renda alta, você tem que verificar quantos por cento você vai liberar, tá? Também não é porque a pessoa ganha 5, 10 mil que significa que essa pessoa tem uma vida financeira controlada. Às vezes é uma pessoa que tem a vida menos controlada do que aquela que ganha R$ 1.000. Então, assim, percebe que às vezes o valor que a pessoa ganha não influencia aqui, porque o que vai influenciar é o caráter, o que vai influenciar é se ela realmente tem condições, se ela realmente está com um nome bom. Então, essa questão de limite, eu poderia falar aqui a tarde toda com vocês só sobre limite, porque é algo assim muito amplo, é algo que vocês podem assim discorrer entre vocês para ver a partir de quanto que vai liberar, se vai ser 200, se vai ser menos, se vai ser mais, né? E até quanto você vai liberar para o seu cliente. Eu indico mesmo Uhum. só os 30%, né? Ainda mais nesse tempo de crise, no tempo que as pessoas estão aí numa situação que você não pode confiar, que hoje está de um jeito, amanhã está de outro, é interessante você liberar só os 30%, não liberar mais do que isso, tá? E a gente vem aqui para a metodologia dos 5 filtros. Primeiro eu começo a falar para vocês novamente, né, da comprovação aí de inexistência de ocorrências em SPC ou Serasa. Como eu já falei muito desse, não vou frisar mais, é questão de vocês verificarem mesmo, avaliar o nome daquela pessoa, pede toda a documentação ali para você estar verificando, documento de identificação, comprovante de endereço, comprovante de renda, né, para vocês estarem apurando aí essas informações com o seu cliente. Segundo filtro é você comprovar em loco ou por telefone a existência do local de trabalho dessa pessoa. Esse filtro aqui, esse segundo passo, ele reduz em 32% o índice de inadimplência. Às vezes é algo tão assim simples que a gente fala assim, será? Mas por quê? Às vezes a pessoa fala que trabalha e se ela não trabalha? E se ela está mentindo para a empresa? Né? Se ela já saiu daquela empresa há muito tempo? Aí você não confirma, você não liga, você não pede nenhuma informação, é o mesmo quando você vai fazer uma entrevista de emprego com uma pessoa. Eu já passei por isso porque eu já fui da RH e eu que contratava. E às vezes tinha que ligar para pedir informação da pessoa em outros serviços que ela já trabalhou. E às vezes eu não ligava, porque eu me sentia assim, constrangida de ter que ligar e pedir informação, eu me sentia assim, numa situação muito ruim. E aí eu percebi que eu realmente tinha que ligar, porque não é que a pessoa às vezes era ruim de serviço, não era uma pessoa boa, era uma pessoa que às vezes dava trabalho, era uma pessoa assim que tinha inconsistência mesmo. Então eu percebi que aquela informação fazia toda a diferença. Então, um telefonema que você der, boa tarde, meu nome é Verônica, estou falando aqui da empresa Fulano de Tal, estou aqui com o cadastro de um cliente chamado Fulano, Fulano de Tal, estou ligando para confirmar que ele realmente trabalha aí como auxiliar administrativo, o valor do salário dele é tanto, e aí, ou então você pergunta, né? Também tem que perguntar. Boa tarde, tal. Estou aqui com o cadastro fulano de tal. Gostaria de confirmar algumas informações a respeito de, não sei se é de emprego, acho que é de emprego mesmo, né? Para aí eles vão transferir vocês para o RH ou para a pessoa responsável e ela vai estar confirmando as informações para vocês, tá? Isso reduz o quê? 32% do índice de inadimplência. Por quê? Se a pessoa tem um local de trabalho, ela tem condições, então, de estar arcando ali com a despesa dela, ela vai ter de onde tirar, ela vai ter uma receita para pagar ali, né, essa despesa com a farmácia.
Terceiro filtro é você comprovar as referências bancárias, comercial e pessoal desse cliente. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer um crediário nas Casas Bahia, que tem Novo Mundo. Então, às vezes você vai fazer um cadastro ali para um crediário, eles falam assim, fulano, me dá duas referências sua pessoal, duas referências comercial para ver ali se ele tem crédito crediário em algum outro lugar. Então, para você conseguir pegar a informação se aquela pessoa é uma boa pagadora, se não é, né? Às vezes as pessoas também não dão essas informações por telefone. Mas a pessoal do cliente, eu até me perguntei o porquê que eu pediria essa informação. E eu pensei assim, e se a pessoa está com o documento do outro, né? E aí está lá tentando fazer um crediário, né? E de repente você liga lá, a pessoa liga nessa informação pessoal para procurar o fulano de tal. Então, se ele estiver usando um nome falso, aquele amigo dele não vai reconhecer aquele nome. Então, se você ligar e a pessoa não reconhecer o nome, então é porque tem alguma coisa errada. Então, viu que às vezes é interessante a gente pensar no que isso vai interferir, no que isso pode auxiliar. Então, achei super interessante. E se for alguém, né, tentando se passar por outra pessoa, aqui você pode às vezes conseguir, né, pegar essa informação de que aquela pessoa não é quem ele está falando que é. Quarto filtro, comprovar a inexistência de informações negativas com o funcionário. Por que com o funcionário, né? Porque quem melhor do que o funcionário que fica o dia inteiro no seu local de trabalho? Ele sabe quem está entrando, ele sabe quem está saindo, ele sabe como que aquela pessoa se veste, sabe até, às vezes, até a música que a pessoa gosta de ouvir, sabe todas as fofocas daquela pessoa. Então, ali naquele local, a gente ouve muitas histórias, vê muitas pessoas. Então, é interessante perguntar para o funcionário, fulano, você conhece fulano de tal? Né? O que você acha dele? Você já viu ele aqui algumas vezes? Então, o próprio funcionário às vezes te dá alguma informação. Se às vezes a pessoa não é se a pessoa é de má índole, alguma coisa assim, ele vai falar, ih, fulano, essa pessoa aí, olha, não é bom não você mexer com ele. Ixi, ele deve para não sei quem, para não sei quem, para não sei quem. Se ele deve para todo mundo, com certeza ele vai abrir o crediário com você e vai ficar te devendo também. Então, veja que às vezes é uma coisa simples, mas que às vezes pode fazer muita diferença ali no dia a dia. O segundo ponto aqui é referente à lista de inadimplentes da Associação Comercial da cidade. Então, às vezes, aí na sua cidade, tem uma lista, né, de inadimplentes na Associação Comercial. Então, é verificar, ligar lá, ver se eles têm essa lista de inadimplentes, se vocês conseguem, se você tem que pagar alguma coisa para você ter acesso a essa lista, tá? Se você tem acesso à lista, acredito que você não precisa de ter ali que pagar uma taxa para a SPC ou Serasa para você estar verificando as informações do cliente. Quinto e último passo do 5 filtros é comprovar em loco o endereço e o telefone do seu novo cliente. Essa informação, segundo as pesquisas, elas reduzem até 25% a taxa da sua inadimplência. Então, veja, confirmar o endereço da pessoa e o número de telefone é importante, sim. É a pessoa passar o número de telefone na hora do cadastro, é você mandar uma mensagem, é você ligar. Boa tarde, falo da empresa fulano de tal, estou aqui comprovando algumas informações referente ao cadastro, né? Você conhece essa pessoa? É você mesmo que está falando? Acho que você mesmo fica meio estranho, né? Mas é confirmar, faça, estou ligando para confirmar se esse número é do fulano, fulano de tal, estou aqui fazendo o cadastro dele para crediário, e aí a pessoa já vai confirmar a informação com você. Só confirma o nome primeiro, tá? Não vai passando informação de CPF, RG, né? Perigoso, muito perigoso hoje a gente passar qualquer tipo dessas informações. Uma coisa que, referente aqui ao você consultar no SPC e Serasa, que eu achei interessante falar, é só assim, gente, às vezes a cidade é pequena e aí você liga, né? Ou você pede para o funcionário ligar, ou às vezes a Gabriela designa alguém para estar verificando essa informação, ou você, Ítalo, e às vezes a pessoa verifica que a Verônica tem um nome restrito ali. Aí sai espalhando para toda a cidade que a Verônica tem o nome restrito. Gente, tem que ter muito cuidado, viu?
porque isso gera um processo, né? Isso gera um problema tão grande para a empresa que a pessoa ali vai se sentir constrangida de ter os dados dela ali espalhados para todo mundo. Ah, o cadastro dela não passou porque está com restrição. Você nem precisa falar que ela está com restrição. Fala assim, olha, verifica seu score, né? Verifica se tem alguma pendência no seu nome. Aqui não falo por que o seu cadastro foi negado, mas verifica essas informações e às vezes você vai conseguir encontrar. Aí a própria pessoa vai atrás para ver se ela está com o nome restrito, às vezes ela está e nem sabe, às vezes ela está e sabe, está tentando abrir outro cadastro, né? Então é importante, assim, gente, ter a ética, né? Uma ética muito grande, não ali sair espalhando para todo mundo que a pessoa tem um nome sujo, ter o máximo assim de cuidado com a informação do cliente de vocês. E a pessoa que vai fazer isso, ela tem que ter esse entendimento. Tá? É importante que ele tenha isso, que ele não pode sair falando para todo mundo que aquela pessoa tem um nome restrito. Você está lidando com os dados do seu cliente, e isso é muito arriscado, né, para a empresa. Sigilo, né? Muito, muito perigoso. Aqui, os 5 filtros, eles deixam a inadimplência no máximo de 5%. Então, pensa, essas 5 informações que você precisa confirmar com o seu cliente, ela deixa a sua inadimplência no máximo 5%. E a gente sabe que o lastro de inadimplência, ele é de quanto? Até 3%, ele é aceitável, que é onde a empresa consegue arcar com essa inadimplência. Vou aqui para o último passo do crediário, que eu acho que é um dos mais importantes, que é a parte da cobrança. A cobrança, gente, é algo assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Se não gosta e não tem hábito de cobrar, é importante, às vezes, treinar antes de cobrar o cliente. Treinar vários tipos de situações, treinar um funcionário também. Liga, passa, você se passa por para um cliente nervoso, um cliente alterado, a pessoa tem que estar preparada para isso. Às vezes o cliente, né, seu cliente brigou com a esposa antes de sair de casa, brigou até com os cachorros, e aí a primeira pessoa que liga para ele no dia é você. E aí ele desconta tudo em você. Então é importante vocês estarem preparados para situações assim, tanto para um cliente nervoso, tanto para um cliente calmo, para qualquer tipo de situação que possa vir a ocorrer, você tem que saber lidar com o seu cliente, para que ele também, ele já no nervosismo dele, você se estresse, você vai brigar com o cliente e aí não vai dar nada certo, né? Vai dar tudo errado. Então, a cobrança, acho que é uma das partes mais importantes. Por quê? Muitos clientes são acomodados. Muitos clientes, se você não cobrar, ele vai se sentir acomodado e achar que ele pode acertar quando ele quiser, na hora que ele quiser, no dia que ele quiser. Então, é importante o seu cliente saber que você tem um processo. Se você tiver aquele processo de fechamento, ele já vai entender o quê, então, que a empresa tem uma data para fechar e ela tem uma data para ela receber. Então, ele vai entender o quê? Que a sua empresa é como qualquer outra. As outras também não tem um dia de você pagar. Se você for lá e comprar numas Casas Bahia, não tem um dia de você ir lá e aceitar. Então, a mesma coisa é a empresa de vocês. Não é porque o ramo é de farmácia que vai ser diferente de um supermercado. Então, da mesma forma que o supermercado lá vai receber, vocês também têm que receber. É ruim a cobrança? É. Porém, gente, tudo é a forma como você fala com o seu cliente. Boa tarde, seu Ítalo. Meu nome é Verônica. Fala aqui em nome da empresa Fulana de Tal. Estou representando o crediário desta empresa. Verifiquei aqui no nosso sistema, seu Ítalo, que não se encontra aqui o pagamento das notinhas referente ao mês de setembro, que foi que venceu aí no dia tal, tal. Seu Ítalo, aconteceu alguma coisa, né, para que o senhor não pudesse cumprir com esse compromisso? Aí o seu Ítalo Uhum. vai falar, vai responder, Verônica, aconteceu isso, aquilo e tal, tal, né? Seu Ítalo, olha, lamento que tenha acontecido essas coisas com o senhor, mas será que o senhor tem aí, não pergunta se mas o senhor tem alguma previsão para estar vindo na loja para estar acertando? Viu, Ítalo, que eu te cobrei, né? Tô ligando para fazer uma cobrança, ainda tô pedindo um compromisso seu para estar vindo na loja para estar acertando. Quando você faz isso, você está já terceirizando o seu crediário. Boa tarde, senhor Ítalo. Meu nome é Verônica, estou aqui representando o crediário da empresa Fulana de Tal.
Você em nenhum momento você falou assim, boa tarde, fulano, eu sou o dono da empresa tal, tal, estou ligando para saber tal, tal. Em nenhum momento você tira, né, toda a sua responsabilidade, lançou a responsabilidade para uma empresa terceirizada, que você, fictício, você tem isso, né? E o seu cliente não precisa saber que isso é fictício, que você fala isso só para tirar a responsabilidade de você. Por quê? Se você está lá na frente de loja, o seu cliente está bloqueado e você vai lá e desbloqueia ele, mas você passou a ordem para os seus funcionários de aquele cadastro estar bloqueado, quando você faz isso, você quebra a autoridade do seu funcionário. E o seu funcionário, ele nem vai querer mais falar isso para o cliente, ele vai falar assim, o que adianta eu falar aí para o cliente que ele não vai comprar, aí ele sai lá de dentro do escritório dele, todo lindo e maravilhoso, e vem aqui falar para o cliente que ele pode comprar. Imagina, Ser igual para todo mundo, né? como que vai ficar? O seu funcionário ele vai perder totalmente ali a emoção de falar qualquer coisa para o seu cliente. É importante também que, se o funcionário cobrar, quem for responsável por isso esteja o mais afastado possível do público, tá? Não é interessante ele estar tão no dia a dia ali do seu público, não. Por quê? Porque ele vai reconhecer a voz, vai saber quem que é, vai, às vezes vai ficar com raiva do funcionário, alguma coisa assim. Por isso, é uma pessoa que esteja menos envolvida no dia a dia. Mas, se caso for, a pessoa tratar ali como uma empresa terceirizada mesmo. Ah, me surgiu aqui, se o cliente perguntar quem quer, fala assim, ué, fulano, você trabalha para cá e para outra empresa, assim, é porque eu ganho uma porcentagem, né, para eu estar fazendo isso. A outra empresa, como é terceirizado, eles também me pagam uma porcentagem. Conversa com o funcionário, só para ele falar isso, só para o cliente não se sentir ali constrangido ou achar, né, que a empresa está mentindo mesmo e tudo, e ficar com raiva de vocês, tá? Então, a Uhum. primeira fase da cobrança é com 15 dias. Notinha da Verônica, venceu ali. Por isso que eu falei para vocês. Como que você vai comprar uma notinha do dia 21, depois a notinha do dia 23, a notinha do dia 24 e vai ficar fazendo essa cobrança a cada 15 dias? Vai ficar difícil para vocês o processo. Então, é interessante vocês decidirem uma data de fechamento e estabelecer um prazo de vencimento para os seus clientes. Quando você fizer isso, você vai estar facilitando a sua cobrança. Então, a primeira fase da sua cobrança vai ser sempre com 15 dias. Então, se as notinhas da Verônica fechou ali dia 30, venceu o dia 10, se venceu o dia 10, depois de 15 dias eu vou cobrar. Então, no dia 25, eu vou estar ligando para a Verônica para estar cobrando ela, porque ainda não verifiquei aqui no sistema o pagamento dela. Quando você faz essa cobrança, Ítalo, você tem que ter ali registrado isso em algum lugar. Você tem que deixar registrado numa agenda mesmo, assim, em papel. Você tem que deixar isso registrado numa agenda, para você ter o controle para quem que você vai ligar, ou então Pra numa não ligar várias planilha. vezes para a mesma pessoa, né? Isso, não ligar várias vezes para a mesma pessoa. Então, o que que acontece? Você vai colocar lá, dia 21, liguei para a Verônica, liguei para a Gabriela, liguei para o Ítalo. A Verônica ficou de pagar dia tal. A Gabriela não me deu retorno. O Ítalo não atendeu o telefone. Se o Ítalo não atendeu, eu vou ligar amanhã. Ou eu vou mandar uma mensagem e vou verificar se ele visualizou a mensagem. Se ele não visualizou a mensagem, eu mando uma outra mensagem para reforçar. Se ele não atendeu o telefone, eu posso estar ligando novamente. Aí vejamos bem. Vai ser de acordo com o que vocês optarem. A forma de cobrar de vocês vai ser só pelo WhatsApp? Ou você vai tentar ligar 2 vezes, 3 vezes, a pessoa não atendeu, você vai mandar mensagem. Tem esses tópicos também de cobrança. Ou você pode ligar 3 vezes, liga uma vez, espera 15 minutos, liga uma outra vez, espera 15 minutos, liga outra vez, espera 15 minutos, ou você estabelece ligar 2 vezes, ligo uma vez, espero 15 minutos, ligo outra vez. Não atendeu? Vou mandar mensagem. Então, qual que vai ser o processo de vocês cobrar o cliente? Estabeleça o processo padrão. Vai ser em ligação? Vai ser por meio de mensagem via WhatsApp? Ah, eu mandei a mensagem e não visualizou? Daqui quanto tempo eu mando uma outra mensagem? Ou eu mando mensagem só no dia seguinte? E não ficar assim, se for ligar, mandar mensagem, mandar todo dia. Mandou ali, né? Viu que o cliente não visualizou, manda uma outra, pronto.
vai mandar só daqui 15 dias, que vai ser quando você vai fazer uma cobrança formal para o seu cliente com 30 e 45 dias, tá? A terceira fase, essa é a segunda fase da Mas com cobrança 30 dias e formal. depois com 45 dias a cobrança formal? Isso mesmo. Aqui, você viu, a primeira cobrança, ela é de uma forma bem suave. É como se você fosse lembrar o seu cliente que ele está devendo você. A segunda cobrança, ela é um pouco mais formal. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, que eu tinha até deixado aqui já separado. Olha, essa daqui é o preâmbulo, vou estar mandando todos esses documentos para vocês, tá, Ítalo? Caso você não tenha, vou estar mandando a questão dos 5 filtros, tem uma ficha também de cadastro, super interessante. Eu vou estar mandando todo o material do crediário para vocês também. Então, aqui, Ítalo, olha, aqui ele começa. Prezado cliente, às vezes, se você for mandar pelo WhatsApp, às vezes fica muito grande, você pode fazer um textinho menorzinho, sabe, para mandar para o cliente. Mas olha que interessante, que pode ser por modelo de carta, você pode estar ligando, você pode estar entrando em contato, pode estar falando isso por telefone, estabelecer ali um script. Mas olha que interessante. Prezado cliente, comunicamos a Vossa Senhoria que consta em nossos serviços o título vencido superior a 15 dias, em seu nome. Solicitamos a gentileza de nos procurar a fim de renegociar o débito existente. Para nós, você é um cliente muito especial, que merece todo o nosso apreço e consideração. Lembramos que ainda temos mais de 10 mil itens de medicamento em nosso estoque e que possuímos perfumarias e produtos hospitalares a seu inteiro dispor. Certo de seu comparecimento, desde já agradecemos. Caso tenha efetuado o pagamento, favor de considerar a mesma. Então, olha que interessante, você que fez uma cobrança bem suave para o seu cliente, informou que tem 15 dias em atraso, mas também você falou aqui para ele que ele é importante e que você tem toda a mercadoria disponível para atender ele. Então, eu acho que dessa forma ele não vai ficar constrangido, não vai ficar chateado, e ele vai entender perfeitamente ali que você, né, só está querendo receber e tudo, e que você também está disponível. É uma via de mão dupla, né? Você dá e você recebe. Então, às vezes a gente só quer receber, né? A gente não quer cumprir com a nossa parte. Então, o cliente ele tem que entender que ele também tem que cumprir com a parte dele. Assim como você cumpriu com a sua parte, ao você estar fornecendo a mercadoria para ele, mesmo que ele não tenha ali o dinheiro para estar pagando no momento. Vamos ver aqui o outro tipo de cobrança que seria a cobrança mais formal. Então, aqui, você vê que é um texto mais comprido, né? E ele é mais formal mesmo. Ó, ele fala, prezado cliente, novamente, ou seja, você já falou com ele, novamente avisamos que se encontra em nossos arquivos o título vencido superior a 30 dias em seu nome. Solicitamos a gentileza de nos procurar para negociar o débito existente. Evite transtornos e nos procure o quanto antes para que evitemos as cobranças de multas e juros, bem como a utilização dos meios legais para em conformidade com a legislação vigente. E aqui tem algumas outras, né, informações que vocês podem estar alterando, né, mudando alguma coisa. Então, o que que eu quero falar com isso para vocês, né? Que a cobrança, ela tem que ter começo, meio e fim. Não adianta, Ítalo, você cobrar a Verônica com 15 dias e daqui 30 dias você não cobrar novamente. Não adianta você cobrar com 15 dias e esquecer ali a segunda e a terceira fase da cobrança. É importante vocês terem um padrão mesmo. Se vai ser todo dia 5, vocês vão ligar para os clientes. Aí, passou os 15 dias, Verônica, agora estou nos 30 dias para ligar para esses clientes aqui que eu tenho na minha lista dos 30 dias. Ok. Aí, antes de você ligar, o que que você vai verificar? Aqueles clientes que te deu uma posição, né, que estaria pagando, ou você vai estar verificando também se aqueles clientes, todos eles continuem inadimplente, para você não estar cobrando, às vezes, uma pessoa que você já recebeu dela. Às vezes, ali na sua primeira ligação, você já conseguiu receber desse cliente, então a sua lista vai diminuir. Então, por isso que é importante vocês terem
começo, né? Vocês terem o início, o meio e o fim. Não adianta começar aqui na primeira fase, né? E não fazer a segunda. Não adianta vocês fazer a primeira e a segunda e não ter a terceira, que é constar mesmo aquele cliente como inadimplente. Então, você tem que ter um processo, tá, Ítalo, do seu crediário. A terceira fase já é inadimplência, é você efetuar com 90 dias, né, de atraso, você considerar aquele cliente inadimplente mesmo. É, Negativar. negativar. Você pode estar negativando, por isso que é importante você ter todas as assinaturas do seu cliente de acordo com o documento de identificação. Você até falou de uma coisa importante em relação de trocar nomes, alguma coisa assim. É importante o quê? Vocês, não sei, às vezes a Cíntia já falou isso com vocês, ou quem fez o crediário já falou isso com vocês, mas é importante vocês verificarem quem pode pegar no nome dessa pessoa. Ah, eu sou a Verônica, quem pode pegar no meu nome? Quem pode pegar é minha mãe, minha avó? Quem pode pegar é minha mãe, meu esposo? No, Então, você no, no tem que sistema lá nosso, eu tenho um campo lá que informa quem a ter um pessoa campo. autoriza a retirar. Ok, isso, ótimo. E se a pessoa autorizou, na minha visão, é, tem que ter algo por escrito determinando que aquela pessoa pode mesmo pegar ali com vocês, que depois ela pode alegar que não tem nada por escrito, que vocês não têm nenhuma prova disso, e que quando, vamos supor, eu deixei minha mãe pegar, quando minha mãe for pegar, ela tem que assinar de acordo com o documento dela de identificação também. Tá? Por quê? Porque aí vai constar lá que a dona Márcia, fulano de tal, igual tá ali no contrato, igual tá ali no documento, né, pré-estabelecido entre vocês, que aquela pessoa pode estar pegando ali também, tá? Olha, aqui eu venho terminar com vocês, tá? O crediário, mas eu venho aqui relembrar algumas coisas que é preciso para você ter um índice de inadimplência baixo. É recadastrar todos os seus clientes, pegando dados atualizados, passar uma visão de setor de crediário. Um outro detalhe, Ítalo, se você participa muito nas lojas, vai muito nas lojas, as pessoas te conhecem como dono da empresa, é interessante que, se caso eles te pedirem para fazer uma liberação, ou pedir para os gestores também, é importante que os gestores falem o quê? Ô, fulano, você acredita que a gente fez a Eu não terceirização tenho do acesso. crediário Eu não tenho acesso. e isso, o nosso crediário, ele está agora terceirizado, porque o meu interesse agora é de te atender da melhor forma possível em questão de medicamento e atendimento, que é o que eu sei te fazer de melhor. Agora, em relação ao crediário, eu não tenho mais acesso. Quem tem é uma determinada empresa e eles não liberam nem com a minha senha, nem com dos gestores. Já justamente, né, para a gente ter um controle aí do que a gente está recebendo, do que a gente não está recebendo. Pronto, precisa falar mais do que isso para o cliente. Quando você fala assim, você já tira, né, a sua responsabilidade e transfere para a empresa terceirizada. E aí ele vai ficar chateado não com você, mas com a empresa terceirizada. Então, assim, passar uma visão de crediário, você terceirizado, você passa ali no momento da ligação, você passa no momento que você vai falar com aquele cliente, você passa no momento de você falar assim, será que eu devo liberar? Será que uma casa de analisar e verificar se realmente eu posso liberar? Né? Se você ficar na dúvida, assim, fulano, eu vou entrar em contato agora, né, com a empresa de crediário para ver se eles conseguem liberar. E aí você vai lá, faz uma análise, vê se você pode ou não, se você vai ou não fazer essa liberação, tá? E você vai chegar lá, vai falar assim, eu estou liberando para você. Olha, a empresa de crediário liberou desta vez, porque eu insisti muito, mas numa próxima vez eles não vão liberar. Uma outra coisa que eu vou voltar lá é referente a limite. Um exemplo, se o cliente, que eu comecei a contar lá dos R$ 500, ele está lá, deve R$ 500, mas ele foi, aceitou 200, e na mesma hora ele já pega os R$ 200. Ok. Aí, você vai dar um aviso para ele. Fulano, desta vez, tá? A gente vai liberar para você. Não, melhor assim, olha.
fulano, estamos passando por um processo de mudança. Agora, né, a partir do mês que vem, quando o cliente trouxer a metade do valor, não trouxer todo o valor, nós iremos liberar somente a metade do que a pessoa efetuou o pagamento. Por quê? Porque a gente vai conseguir reajustar o seu limite. Para nós é interessante te ter como nosso cliente, para nós é importante manter você como nosso cliente. E acredito que para você também é importante ter o nosso crediário, porque aqui nós temos vários medicamentos que conseguem te atender. Nós prestamos aqui um ótimo atendimento para você e nós desejamos sim que a nossa parceria continue. Então, acho que dessa forma o cliente não vai se sentir o quê? Constrangido de nenhuma forma. Então, você primeiro fez o quê? Você avisou o Ítalo para o seu cliente. Na segunda vez que ele fizer, você já vai começar a praticar. Se você determinar que isso vai acontecer a partir de janeiro tem que ser sim, sim ou não, não. Então, avisa seus clientes até dezembro que vai ocorrer essa mudança, que é uma pessoa efetuar metade do pagamento, ela vai poder pegar somente a metade. Por quê? Porque você percebe que às vezes o limite de compra daquele cliente é só R$ 200, ele não tem condição de arcar com 500. Então, quando você Ou então, diminui uma época ali. ele conseguia, né? Ele tinha uma renda compatível e depois não tem mais. Ou então, até às vezes, aumentar, né? Isso, ou às vezes é uma questão assim, olha, traz lá o seu contra-cheque, deixa eu verificar e a gente vai analisar o seu limite novamente. Mas vamos mantê-lo num ponto que você consegue arcar para não ficar ali em atraso, para não ficar aquelas notinhas antigas em aberto e ficar bom tanto para você quanto para mim. Então, assim, Ítalo, vejo que a cobrança, ela não é ruim. Às vezes é ruim o quê? Como que a cobrança é ruim? Às vezes da forma como ela é tratada e como ela é passada para o cliente. Então, se às vezes na minha cobrança eu sou grossa com o cliente, ele nunca mais vai querer ir lá. Às vezes ele vai de raiva para pagar, mas depois ele nunca mais ainda fala mal de vocês para todo mundo. Então, é importante como você vai passar isso para o seu cliente, como você vai falar isso para ele. Então, é interessante vocês estarem verificando, né, como que vai ser passado, passar esse treinamento para os seus colaboradores também. Olha, segundo o CADRE, né, segundo o curso, fala que deve cortar, né, o fornecimento de mercadoria após 15 dias. Você pode cortar no primeiro dia, tá? Mas assim, dá um prazo para a pessoa, às vezes ali de até 10 dias no máximo, para ela estar tentando ali acertar e tudo. E se você viu que 10 dias passou e ela não conseguiu, né, fazer o pagamento, aí você faz o bloqueio mesmo desse cliente para ele não conseguir comprar sem ele estar acertando aquilo que ele está devendo. Ok? Quanto ao lastro de inadimplência, você quer que eu fale ou não? Tá claro isso para você? O lastro já tranquilo. Agora, minha dúvida Tranquilo? com o lastro é o que fazer com o lastro. Estou recolhendo já tem mais de um ano. Uhum, E aí, já tem mais de um ano, não, tá? Comecei tá. em dezembro. Tá. E aí, eu acho que já está na hora de eu usar ele. Mas você está tendo muita inadimplência? É uma questão a se pensar. Como que Ó, está a sua a farmácia inadimplência? de Guajeru mesmo, eu fico em torno de, o lastro, né? Mensal, 1.200, R$ 1.400 de lastro. E a farmácia de Condeúba fica em torno, deixa eu só confirmar se é isso mesmo, que eu estou confundindo com É muita coisa, viu? Então, o seu lastro de crediário está crediário. em torno de 40 mil? Em Guajeru, sim. Hum. Quer ver? Vou Mas pegar aqui aí você agora. tem que verificar o quê? Tá tendo inadimplência? Tem, eu já peguei o relatório do último trimestre aqui, tem, eu até mostrei para a Gabriela no começo do mês, Hum, o do trimestre aqui de lá, acho que estava em torno de 20. Você lembra, 20%? Gabriel, o valor? 20%? Ó, não, 20 mil no trimestre. Espera aí que eu vou abrir aqui agora. Eu estou com o arquivo aqui. 40 Ó, vezes 3. E aqui o pessoal é assim, eles não têm aquele compromisso, por exemplo, de comprar e com 30 dias tem que pagar. é. E não é só aqui na farmácia, não, que a gente conversa aqui, né? O pessoal que tem comércio, assim, às vezes a gente está conversando, Sim. é geral. Compra, Ó, assim, e paga quando der, vai pagando aos poucos. a Ítalo, nos últimos 30 dias, tá 32 mil. E a Itana tá 13 mil.
E o lastro de RH, ou de inadimplente, que eu tirei mês passado, na Itana foi 850 e na Ítalo 1.350. Tá. Porque esse dinheiro do lastro, o que que você faz aqui com... é porque o tempo da reunião já terminou, mas vamos lá. A correlação da gangorra, né, do crediário, acho que o Ítalo já sabe bem, tem que ter um equilíbrio, né, do que é vendido a prazo e o valor recebido. Quanto mais próximo um tiver do outro, melhor, é mais sadio para a empresa. Quanto mais eu tenho diferença entre o que eu vendo e entre o que eu recebo no crediário, é algo assim para você realmente se preocupar.